A ideia dessa série de vídeos é extrair das partidas que analiso toda semana apenas uma fase do jogo, um momento, uma ideia, um padrão de jogadas ou um conceito. Esse é o meu ciclo de estudos da bola. Opa galera, beleza? Para o vídeo dessa semana eu decidi analisar um recorte diferente do que eu tinha feito até aqui. Agora, uma análise individual voltada para o nível de categoria de base. Aproveitei a realização da Copa Atlântico Sub-19, um campeonato amistoso promovido pelo Retrô de Pernambuco e que foi disputado agora no começo do mês, como uma oportunidade para falar desses dois temas juntos. Até porque, muitas vezes na categoria de base faz mais sentido avaliar o jogador em si do que o time como um todo. Afinal, veremos no profissional somente uma parte desses garotos, enquanto outros ficarão naturalmente pelo caminho. Eu escolhi primeiro o time do América de Natal entre todos que disputaram o campeonato, pois esse é um dos clubes de futebol da minha cidade e ele foi o objeto central do primeiro momento quando eu decidi dar a cara a tapa na internet para falar de futebol. No Twitter, @mecãoforadecasa, que eu criei quando me mudei para o Mato Grosso do Sul e pensei em estudar futebol para valer, para quem sabe trabalhar com isso. Dessa forma, eu incluí na pauta de jogos, inicialmente todos os três disponíveis no YouTube por esse campeonato. Ainda que o América tenha jogado também com o Bahia, porém esse jogo não teve transmissão. E entre esses três eu acabei cortando o jogo da Jacuipense, porque a imagem da transmissão estava muito ruim e craquelada, impossibilitando até mesmo a identificação dos números das camisas dos jogadores. Assim, eu assisti apenas a derrota por 1-0 contra o Palmeiras, que decidiu mandar para o campeonato um grupo sub-17, recém-campeão brasileiro da categoria, e a vitória de 1-0 contra o Retrô, os donos da casa. E para análise individual, eu escolhi ficar de olho nas ações de Alan César, que vestiu a camisa 8 na Copa Atlântico, e a quem eu já havia acompanhado na Copinha desse ano de 2023. Inclusive, ele foi o único remanescente dos titulares da Copinha passada que ainda tinha idade para disputar esse torneio sub-19. Então, eu já sabia que ele era um bom jogador, que as ações dele poderiam render um bom conteúdo para o canal, e bem como essa era uma ótima oportunidade para ver a evolução dele. Ainda mais depois do time se sagrar campeão estadual sub-20, agora no segundo semestre. Sobre o contexto coletivo que o Alan está encaixado, o América de João Paulo Oliveira joga entre o 4-4-2 e o 4-2-3-1, a depender da ordenação das suas peças, mas sempre com apenas um centroavante de ofício, pois quando teve no 4-4-2, foi o próprio Alan que fez companhia ao artilheiro Fernando, sendo mais um meia atacante do que um centroavante de fato. Inclusive, também é o Alan um jogador que representa um pouco melhor as ideias desse América com a bola, que tem seus melhores momentos atacando com a aproximação de jogadores na zona da bola, especialmente o Alan saindo do seu setor de origem para ajudar o time a progredir com tabelas curtas. O time defende com duas linhas de 4 e 2 jogadores na primeira pressão, sendo uma primeira pressão que conseguiu se dar bem ao induzir a saída de bola do adversário para determinados corredores do campo, especialmente também com a participação do Alan nesse comportamento coletivo. O time do Campinho é o que disputou a Copa Atlântico, mas ele tem como base mesmo a equipe que foi campeã potiguar pela categoria, contra o Potiguar Seridoense, após empatar em 2-2 e ganhar dos pênaltis, agora em 29 de setembro. Na Copa Atlântico, eles estavam desfalcados dos seus jogadores de 2003, com destaque para o goleiro Felipe, que jogou no São Paulo do Sub-15 ao Sub-20. Porém, também estavam reforçados por pelo menos 7 atletas, recém-chegados de Botafogo, Ceará e Fortaleza, além do Globo, com destaque para Joãozinho, que disputou a Série D pelo Globo já em nível profissional. Ao invés de falar dos destaques coletivos do time, acho que vale mais a pena falar um pouco do contexto, o contexto formativo do América e o que costuma ser essa transição base-profissional dentro daquela realidade. Uma tecla que eu vou sempre bater é que o primeiro desafio desses jogadores em fase formativa é se tornarem profissionais consolidados, que não precisam abandonar a carreira de jogador de forma forçada. Por causa disso, eu procurei quantificar quantos conseguem superar o processo de transição base profissional e de que maneira eles conseguem, pois, no fim das contas, de um grupo desses, apenas um será profissional de alto nível, ou mesmo nenhum deles. Para essa quantificação, eu peguei como referência as Copas São Paulo de Futebol Júnior disputadas em 2013 e 2014. Por que motivo? Eu olhei para a média de idade dos titulares do último jogo do Brasil na Copa de 22 e fui atrás das edições que eles tinham idade para disputar o maior campeonato de base do Brasil. Ou seja, espera-se que os jogadores dessa idade, hoje com cerca de 29 ou 30 anos, estejam com a carreira minimamente consolidada, no seu auge, e que a gente possa, na medida do possível, minimamente reconhecê-los. De cara, foi possível identificar que mais da metade dos 38 atletas do América,
que foram inscritos para aquelas competições de 13 e 14 já foram obrigados a abandonar a carreira profissional. Sobre o nível que eles conseguiram alcançar, decidi me abraçar naquela pergunta: jogou aonde? Então, aqui para a pesquisa, se ele jogou ao longo da sua carreira uma partida de determinado campeonato, vai estar contando. E mesmo assim, a realidade é que poucos chegam nas séries A e B. Aqui, apenas um chegou em Série A. E, para além das 4 divisões do brasileiro, eu procurei delimitar os níveis dos outros campeonatos. Para os estaduais eu dividi em 3 níveis, de acordo com 2 coisas. Uma era o ranking da CBF para os estaduais mais fortes, e para dividir os estaduais mais fracos, eu separei aqueles que não têm representantes permanentes nas 3 primeiras divisões do brasileiro. Ou seja, estaduais de times com calendário totalmente incerto, que funcionam como se fosse de fato uma Série E. Dessa forma, o estadual 3 do gráfico é relativo a estados como Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Amapá. Contará para o estadual 2 o próprio Potiguar, o pernambucano, o cearense. Para o estadual 1, eu separei aqueles 5 que estão no topo do ranking da CBF. São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná. Numa lógica inversa, cada divisão de acesso de um estadual desce uma casa. Então, uma segunda divisão de São Paulo, estadual 2, assim por diante. Para o exterior, a mesma coisa. Ali tem a Europa 3 porque são jogadores que foram para países como Albânia, Romênia ou mesmo para a segunda divisão de Portugal. Esse tipo de coisa. A Ásia 2 no gráfico vai indicar aqueles jogadores que disputaram campeonatos em países como Indonésia e Singapura, ao invés de Japão, China, Arábia, Catar. E, para finalizar a explicação do gráfico, a ideia é de que, muitas vezes, o jogador precisou passar por um nível mais baixo. É por isso que dos 15 que têm uma carreira consolidada hoje, 14 deles precisaram passar por um estadual como Potiguar ou Cearense. E alguns outros até jogaram esse nível, mas ainda assim foram forçados a se aposentar porque não tinham mais oportunidades no futebol. E de todos esses 38, o de maior destaque é o Judson, que hoje tem mais de 100 jogos na MLS. Só que, para chegar lá, ele disputou Série D, C, B e A, além de estaduais como o Potiguar e o Catarinense, e até mesmo segunda divisão do Pernambucano. Por isso ele soma no gráfico também para o estadual 3. Ocorre que, para ter um Judson, existem vários Jonatas Thiago, que foi um jogador que jogou uma partida de Série B pelo América e andou pelo Campeonato Potiguar entre times menores e no fim abandonou a carreira muito novo, ou diversos Moisés, que hoje é um jogador do Alecrim. De toda forma, para avaliar um jogador do América, é legal ter noção desse contexto do time como clube formador, para saber o que a gente pode esperar. Do perfil do menino Alan, eu descreveria ele como um meio atacante, pois ele não é um meio armador que desce para o meio campo com muita frequência. No jogo contra o Palmeiras, que tem um mapa de ações no canto superior direito da tela, ele jogou em tese entre um 10 do 4-2-3-1 e um segundo atacante. Porém, ele tocou pouco na bola próximo ao círculo central. Já no jogo contra o Retrô, ele se posicionou como um ponta na esquerda, mas se aproximava o tempo inteiro da direita para combinar a jogada, se aproximando da zona da bola. Os dados da ficha são do site O Gol e devem estar possivelmente desatualizados, principalmente altura e peso. E de competição oficial esse ano, ele disputou a Copinha e o Estadual Sub-20, marcando 6 gols, e de assistência está como 0, porque essas plataformas são muito ruins para contar assistência na categoria de base. Porém, ele deve ter algumas para conta, até porque ele é o responsável pela bola parada do time. Do seu histórico, ele é registrado no América desde o Sub-17, ele já foi relacionado para o profissional algumas vezes e chegou a entrar no final de uma partida do estadual, mas ainda não está totalmente integrado ao profissional, tanto que ainda está aqui na categoria de base. Quando o time ataca, ele é um jogador que gosta de se aproximar da zona da bola para oferecer linhas de passe de apoio e a possibilidade de tabelar. Por isso que no jogo contra o Retrô, ele defendia na segunda linha do lado esquerdo e tem muita ação também no corredor direito, por causa dessa aproximação. Eu acho que ele precisa melhorar a capacidade de dominar orientado para a aproximação e de usar o pé não dominante com mais naturalidade quando não é pressionado, especialmente também nesse momento de domínio da bola. Nesse contexto de aproximação e da necessidade de melhorar a capacidade de domínio orientado, muitos dos passes dele acabam sendo para trás, porém sem ser menos importantes para a circulação da bola e progressão da bola do América. Eu acho que em um aspecto técnico, ele parece mais um jogador de rua, que gosta da bola e pode ser imprevisível, mas precisa adequar essa habilidade para o campo, essa questão do domínio como meio de ganhar tempo e espaço principalmente. Sem bola, eu achei ele esforçado, ainda que não seja uma máquina de pressão. Muitas vezes ele mapeia antes de pressionar, em alguns momentos conseguiu induzir, condicionar os espaços do adversário de forma inteligente, mas foi enganado outras vezes também. Fisicamente ele é um tanto franzino, mas o fato de ser um atleta do terceiro
terceiro quartil, ou seja, nascido em julho, indica que ele não chegou nessa categoria por conta exatamente da fisicalidade. Outra coisa que precisa ser dita sobre o Alan é a atitude dele em campo. É muito fácil identificar nele um jogador que reclama muito das decisões dos outros companheiros. É verdade que ele reclama mais quando não passam para ele, mas teve lance com a bola rolando lá do outro lado do campo e que o companheiro tomou a decisão errada e ele ficou puto reclamando. E eu entendo que essa reclamação, o jeito que ele reclama, é também uma vontade de vencer e mais que isso, uma capacidade de entender o jogo e entender que a decisão do colega foi errada. Concluindo, eu acho que apesar dele ser um jogador técnico e habilidoso para o contexto, a chave para ele se tornar profissional são as características dele sem bola e atitude. Ele não é um fenômeno que vai chegar no próximo ano e resolver o estadual, mas tem tudo para batalhar e ser um profissional consolidado. E bora aqui ver alguns lances do garoto. Para começar, vou resgatar 2 lances do Alan na Copinha desse ano. No primeiro lance, o protagonista mesmo é o Almir, que era o mais novo do elenco da Copinha e segue no elenco da base do América. Porém, aqui é possível evidenciar a característica do Alan, a aproximação e a tabelinha para acelerar o jogo, ainda que seja só com um toque, mas ele estava ali perto da bola. O outro lance destacado da Copinha foi nesse gramado medonho, em que ele consegue ganhar no corpo, dominar a bola lançada e chutar de esquerda. Ah, então ele tem um pé ruim também, como é que você fala que ele precisa melhorar isso? No lance desse gol, dominar e chutar de esquerda eram os únicos recursos possíveis, é um improviso e uma habilidade dele. Porém, em lances mais habituais, que ocorrem toda hora, pode ser essencial dominar com o pé distante, mesmo sendo o pé ruim. É um padrão que costuma gerar uma circunstância favorável de tempo e espaço, que permite o domínio com ajuste do perfilamento corporal para a aproximação. E é justamente o que ocorre aqui, quando a recepção é no pé bom e não no pé distante, o que dificultou o domínio e obrigou a girar para o lado errado, sem a vantagem. Nesse outro lance, ele foi incapaz de dominar girando ao receber de costas para o campo adversário. Porém, devolveu rapidamente ao companheiro que estava de frente. Eu penso que se ele dominasse com o pé distante, ele poderia dominar já conduzindo a bola para o espaço à frente. E não é que ele tem apenas o pé direito. Ele sabe usar o pé esquerdo também, como nessa tabela curta. E ele é inclusive capaz de fazer o que eu falo sobre receber no pé distante e dominar orientado para a aproximação, ganhando tempo e espaço, como nessa jogada. Mas ele precisa fazer com mais habitualidade. E mesmo nesse lance, eu não sei dizer ao certo se isso é um improviso ou se é algo mais habitual dele. E claro que essas ações em torno do domínio podem parecer bobagem para quem acha que o futebol se resume a lances mais plásticos. Mas dribles como esse ocorrem 1 ou 2 vezes numa partida, sendo que é preciso estar ganhando vantagem, tempo e espaço o tempo todo. E são essas ações minúsculas, executadas com consistência e consciência, que vão diferenciar um jogador de uma prateleira para outra. E aliás, nessa jogada a capacidade dele de dominar no pé distante e orientar a perfilação corporal para a aproximação, para ganhar espaço, é essencial para o êxito da jogada. Esses detalhes estão no domínio e estão na movimentação também. Identificar a qualidade do protagonista é muito fácil. Aqui ele se movimenta bem para não receber a bola. E mais importante, ele vira o pescoço, mapeia antes de tomar essa decisão. Essa capacidade de orientação coordenada pela noção visual, quando o jogador vira o pescoço, é um dos detalhes mais importantes do futebol hoje. Ainda que ele erre a execução do drible nesse lance, é importante que ele tenha decidido driblar após mapear o campo. É por causa desse tipo de minúcia que eu acredito que ele pode ter sucesso em algum nível na carreira profissional, mesmo que isso não seja no América nesse exato momento. E tem que ser dada a importância desse elemento do mapeamento para o momento com bola e para o momento sem bola também, que é algo que ele faz o tempo inteiro no sem bola. Eventualmente essa habitualidade vai significar acertos defensivos, como nessa jogada em que ele não faz nada, além de induzir o time adversário a avançar para uma zona pressionada. É isso, galera. Muito obrigado para você que assistiu até o final, especialmente quem veio pelo Twitter, Mecão Fora de Casa. Muito obrigado mesmo. Algumas postagens por lá repercutiram bem entre a torcida, isso foi bem legal, só que eu acabei sumindo de lá por causa de um estágio que fiz no começo do ano. E agora eu preferi criar um canal do YouTube ao invés de voltar pra lá, por causa da orientação do supervisor do estágio, que sugeriu que eu trabalhasse mais com vídeo. Espero que no ano que vem eu consiga postar mais conteúdos relacionados ao América, conforme eu consiga assistir os jogos daqui do Mato Grosso do Sul. E aqui no canal, toda semana tem um vídeo de um time diferente e um padrão diferente. Valeu, muito obrigado!